aleluia. É Deus quem vai falar. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um instante, irmãos. Amados irmãos e irmãs, celebramos nesta noite a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos. Após esses dias de preparação, quer com as 2 noites de formação e, sobretudo, no tríduo que realizamos em honra aos santos arcanjos, hoje o Senhor Deus nos concede, com imenso júbilo, celebrarmos estas festividades. A princípio, amados irmãos, o dia de hoje era dedicado somente a São Miguel. Daí vem a tradicional que muitos irmãos fazem, a Quaresma de São Miguel, que teve o seu início logo após a festa da Assunção da Virgem Maria aos céus. No dia 29 de setembro, até antes do Concílio Vaticano, se celebrava somente a festa de São Miguel. Depois, São Rafael e São Gabriel tinham as suas datas separadas ao longo do ano. Mas após a reforma litúrgica, do calendário litúrgico, entendendo a unicidade dos ministérios, se celebra então, no dia de hoje, a festa dos 3 arcanjos. Nesta festa de hoje, anunciam a nós uma grande alegria. Os céus que se abrem a cada um de nós em Cristo Jesus. E pela ação de Jesus entre nós, amados irmãos, ao celebrarmos hoje, podemos sentir que pelas estradas desta vida não estamos só. Se esta festa nos convida a olharmos para o alto dos céus, e meditar sobre a importância dos arcanjos, esses seres espirituais que contemplam a Deus, que servem a Deus, mas também hoje, como vimos nessas leituras, servem o Senhor, mas a pedido do próprio Deus, também estão a serviço dos homens. Exercem cada um deles, como podemos meditar ao longo desses dias, cada qual com a sua missão específica. Cada qual, amados irmãos, junto conosco, para que não nos percamos nessa vida, mas que para acolhendo a Cristo e sua boa nova, sejamos conduzidos e que diante dos combates do mal que enfrentamos, possamos vencer a glória eterna. Olhando para esses 3 arcanjos, o que nós percebemos, amados irmãos, todos eles têm o final do seu nome, as 2 letrinhas
chamadas El. Primeiramente, Gabriel, Miguel e Rafael. Essas duas letrinhas no final do seu nome, na língua hebraica, significa o El, Deus. Assim, a origem dos seus nomes, unidos à ação de Deus no alto céus e na nossa vida. Quando olhamos para Miguel, quem como Deus? Quando olhando para Gabriel, o Deus que é a força, e quando olhamos para Rafael, o Deus que cura. A figura desses três arcanjos nos insere nesse mistério divino. Mistério de amor que chega a cada um de nós. Hoje, amados irmãos, na leitura do Apocalipse de São João, nós vemos aquele a quem o Senhor o fez como o grande guerreiro diante das forças do mal. Porque se os anjos, além de contemplarem a Deus, servem também à humanidade, nos protegendo, nos conduzindo, nos libertando do mal, a cada qual hoje nós somos chamados a perceber na nossa história, na nossa vida, também os duros combates. Os combates que trazemos. A nossa vida é marcada por altos e baixos, e daí a importância de se venerar esses três arcanjos em cada momento da nossa vida, para podermos contar com eles. A nossa caminhada neste mundo, e assim aprendemos com São Miguel, é uma caminhada de grandes combates. Desde o princípio assim nos foi. Quando nós recordamos os nossos primeiros pais no paraíso, na figura de Adão e Eva, em pleno estado de graça, na presença do Senhor, serão eles seduzidos pelo maligno. As seduções do tentador sempre estarão presentes na nossa vida, porque aquele que foi expulso do céu, aquele ao qual foi derrotado por Miguel, tem uma única finalidade: nos tentar, nos seduzir, para que depois de afastados da graça de Deus, aquele que outrora nos seduziu, será o nosso grande acusador. Duas coisas importantes na batalha de Miguel para nós. Primeiro, amados irmãos, precisamos ter claros na nossa vida que por maior que sejam as nossas quedas, por maiores que elas sejam, Deus nunca nos acusará. A acusação virá sempre do demônio. É ele que, além de nos seduzir, nos irá também acusar, colocar o pecado diante da nossa face. A segunda coisa que aprendemos com Miguel, amados irmãos, e é a mais magnífica de todas, é que Miguel vence a batalha. O inimigo de Deus é derrotado. Isto significa que Deus não deu a ele poder sobre nós. Deus não deu ao maligno poder o suficientemente forte, capaz de nos destruir. Não deu. Por mais que o demônio insista contra nós, ele não tem poder sobre nós. Mas há uma verdade, que eu posso, com a minha negação de Deus, dar poder a ele. Por isso eu preciso entender, separar da minha vida as tentações de Deus, do demônio, e as provações de Deus. Isso é fundamental na nossa vida espiritual.
Às vezes nós temos o mau hábito, irmão, de achar que uma provação, né, e confundi-la com uma tentação ou vice-versa. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa morte. Então Deus não pode nos tentar. As provações são necessárias na nossa vida para crescermos na fé. Por isso, diante dessas realidades, caminhará conosco a intercessão de Miguel para nos fazer vencer as ciladas do maligno. Mas a nossa vida, amados irmãos, não é marcada somente por lutas e combates. Há os momentos de auxílio que necessitamos. Por isso, quando olhamos a figura específica ali de Gabriel, ele que é o mensageiro por excelência, aquele que falou a Zacarias no templo, aquele que anunciou a Virgem Maria, aquele que também apareceu a São José, e se atribui, embora não explicitamente, mas se atribui ainda ao arcanjo Gabriel, aquele que consolou o Cristo no Horto das Oliveiras. A figura de Gabriel hoje se faz verdadeiramente necessária para nós, porque o anjo mensageiro, aquele que traz a boa nova, ele é o anjo da comunicação. O anjo da comunicação. E às vezes nós precisamos saber nos comunicar. Nós precisamos aprender a nos aproximarmos uns dos outros. Porque às vezes na nossa vida nós nos distanciamos agora, mais ainda por conta dessa pandemia. E precisamos aprender, amados irmãos, a voltar a nos aproximarmos. E aprender a acolher as boas novas de Deus na nossa vida. Não é à toa, talvez hoje não faça sentido mais, mas quem é mais antigo, antes da internet, vai saber a importância de uma carta. Quem já escreveu uma carta? Aqui levanta a mão. Uma carta. Oh, vocês estão velhinhos, hein, gente? Hoje ninguém escreve mais carta. Tem gente que nem sabe mais do que é carta. A carta se reduziu a um e-mail. E o e-mail se reduziu apenas a uma mensagem. Mas vocês que já escreveram cartas, vocês certamente experimentaram aquela, energia, aquela alegria da expectativa da resposta, de ter que aguardar o carteiro. E quando o carteiro passava, ia correndo para ver, além das contas, claro, que ninguém quer, mas ia ver a carta. Por isso que São Gabriel, o que pouca gente sabe, é patrono dos carteiros. Viu? Aquele que entrega a comunicação que a pessoa espera, a resposta. E quando a gente fala que essa comunicação é necessária, junto de Gabriel, porque se a gente não fala bem nem com a gente, como é difícil a nossa comunicação com Deus, irmãos. Se eu não consigo falar com meu irmão que está do meu lado, se eu não consigo ter uma boa comunicação com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, como vai ser difícil me comunicar com Deus? E é nessa hora que invocamos Gabriel, para que ele leve as nossas mensagens a Deus, as nossas mensagens escritas com a alma, gravadas no coração e que vão aos céus em forma de oração. O anjo da comunicação. O anjo que nos aproxima uns dos outros e nos aproxima de Deus. E é tão bonito que Gabriel desfaz confusão. Prestaram atenção no evangelho da anunciação do anjo? Havia ali, no coração de São José, uma tribulação
uma coisa mal resolvida. E agora, aceita ou não aceita Maria? E Gabriel aparece para resolver o problema todo. Quantas coisas na nossa vida são causadas por uma má comunicação, por uma palavra dita errada, por uma palavra dita com ódio, com raiva, com mágoa. Quantas coisas nós causamos, irmãos, porque não sabemos nos comunicar. É nessa hora que rogamos a Gabriel: interceda por nós com a força de Deus, a força de esclarecer tudo, a força de mudar tudo, porque é isso que Gabriel anuncia para os homens: a salvação, a mudança de tudo. A nossa vida precisa dessa mudança, precisa dessa graça. E para isso, amados irmãos, é preciso estarmos em marcha. Hoje é muito expressiva essa liturgia, porque como dizia há pouco, nós tomamos consciência de que nós não rezamos sozinhos. Hoje somos a igreja peregrina, a igreja terrestre, que caminha nas estradas dessa vida rumo ao céu. Mas quando nos colocamos em oração, quando nos colocamos para orar, essa igreja da terra se une com a igreja do céu, porque não há mais véu que separe. Cristo rompeu com o véu, como nós vimos no Evangelho de hoje. E essa igreja militante aqui na terra se encontra agora com a igreja triunfante no céu. A nossa vida é um caminhar. Por isso não queira viver sozinho. E é nessa hora, como vocês ouviram e meditaram ontem, que Rafael é o nosso intercessor. Duas graças de Rafael importantes, junto de Tobias, filho de Tobit. Tobit preocupado com aquele seu filho, quem vai conduzi-lo nessa vida? Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Ótimo. Quantas vezes você se perguntou, se parou, rezando, pensando nos seus filhos? Quem vai conduzir os seus filhos? Quem vai guiá-los? Se você faltasse hoje, quem vai conduzir os seus filhos? Se você precisasse mandar o seu filho para um outro lugar, se você precisasse se afastar da vida dele por um período, quem vai conduzir os seus filhos? Era essa a angústia de Tobit. E ali ele sai procurando. Quando encontra Rafael. Amados irmãos, aprenda, quando orar para os seus filhos, a confiá-los à proteção de Rafael. O que Rafael faz com Tobias? Faz um caminho de vida. Por meio de sinais cotidianos, pesca-se o peixe, retira-se as vísceras daquele peixe, guarda consigo. E no momento em que aquele jovem foi colocado à prova, Rafael estava lá para expulsar o demônio. Não, mas a fumaça daquele incenso expulsou o demônio. Quem melhor para conduzir o seu filho, para que no momento certo, ele por si só saiba se livrar do demônio, senão Rafael. Por isso que muitas imagens de São Rafael, ele é o único que tem um cajado na mão, porque é de caminhada. E a segunda graça de Rafael, então, que dali vem a origem do seu nome, se dá quando abrem os olhos de Tobias. A cura. Deus cura. Aquele que cura as nossas dores,
as nossas angústias. Seja ela qual for. O tirar aquelas escamas dos olhos de Tobias e devolver a ele a vida. É isso que Rafael faz. A maior cura, amados irmãos, que Deus pode fazer hoje na nossa vida é essa transformação. Devolver-nos a alegria de viver, devolver-nos a paz, devolver-nos a saúde, devolver-nos a esperança. Estes três grandes arcanjos nos falam e nos revelam um único mistério de amor de Deus, revelado em Cristo, como hoje nós vimos no Evangelho. E para concluir essa reflexão, eu só gostaria de chamar a atenção para o versículo de Jesus, esse final do Evangelho: vereis o céu aberto. Em Cristo, esta é a boa notícia de Gabriel, os céus se abrem. Os céus se abrem a nós por uma porta. E quem é a porta? A Virgem Maria. Por isso Maria traz em si, amados irmãos, os sinais de Deus na sua vida. É aquela agraciada, porque é anunciada pelo anjo como a mulher bendita entre todas as mulheres. É aquela que, quando dá a luz ao Salvador, esmaga a cabeça da serpente, como fez Miguel. E é aquela que intercede pelos caminhos da nossa vida, para que Jesus nos cure e nos liberte. Maria traz essas essências. Maria é a porta do céu. Dessa porta do céu nos vem a escada que desce a cada um de nós. Essa escada é Cristo, o nosso único mediador. Mas ele não é somente a escada, como ele se apresenta, ele é o caminho que nos conduz ao Pai. É ele que nos leva para junto do Pai. E nesse caminhar junto do Pai, enquanto Jesus está nos levando para junto dele, há um subir e descer dos anjos, que sobem e descem por essa escada, pela ação do Cristo Jesus em nós. Por isso hoje nos alegramos, irmãos, porque o céu se abriu. Em Maria, porta do céu, Jesus se fez homem, se encarnou para a nossa salvação. E pelo mistério da sua morte e ressurreição, esse céu permanece aberto para nós. E para que possamos chegar lá, como diz o Salmo 90, 91, Deus envia os seus anjos. Porque não podemos caminhar só, mas caminhamos com eles. Esses seres espirituais servem a Deus e nos ajudam a nos aproximarmos de Deus, combatendo os combates, anunciando-nos a boa nova, nos conduzindo e nos curando nessa vida. Por isso, nessa alegria, nós podemos cantar aquele refrãozinho tão antigo. Se vocês escreveram cartas e receberam cartas, vão conhecer esse refrão também, né? Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixe que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teu sangue. Pode ser mais forte. Vamos lá, vamos ficando em pé. Senhor, põe teus anjos aqui.
Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos Para aqui. terminar, mais forte. Senhor, Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. com a espada. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso,